A tempestade lá fora parecia ecoar o silêncio sombrio da mansão, onde cada cômodo guardava mais dor do que história. "Por que você mora sozinho numa casa tão grande?" perguntou a pequena voz que atravessou anos de solidão com uma inocência desarmante. A partir daquele dia, desenhos começaram a escorregar por baixo da porta, cada um mais difícil de ignorar do que o anterior. E quando ele segurou nas mãos o bolo torto escrito "Para o Senhor que merece sorrir", entendeu que talvez, só talvez ainda fosse possível recomeçar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva batia contra as janelas da mansão como se quisesse entrar à força, mas lá dentro o silêncio era ainda mais pesado que a tempestade. Maurício Almeida estava sentado em sua cadeira de rodas, olhando através do vidro embaçado para o jardim que há anos ninguém cuidava direito. Aos 42 anos, ele tinha tudo o que muitos sonhavam ter. Uma empresa de construção civil que erguia prédios por toda São Paulo, contas bancárias que jamais secariam, uma mansão de 3 andares no Morumbi. Mas nada disso importava quando se vive como um fantasma dentro da própria casa. Fazia 3 anos desde o acidente. 3 anos desde que tudo desmoronou naquela noite de março, quando Maurício dirigia apressado pela Marginal Pinheiros, ansioso para chegar em casa e surpreender Camila com um jantar especial. Era o aniversário dele, 39 anos, e ela tinha prometido uma surpresa. Ele queria chegar primeiro, preparar tudo, ver o sorriso dela quando entrasse pela porta. Mas a chuva estava forte, o carro à frente freou de repente, e num segundo tudo virou um borrão de luzes, metal retorcido e escuridão. Quando acordou no hospital 3 dias depois, Camila já não estava mais neste mundo. E suas pernas, que antes o levavam correndo pelos canteiros de obra, não respondiam mais. Desde então, Maurício transformou aquela data em um dia maldito. Nada de festa, nada de bolo, nada de parabéns. Nem mesmo a palavra aniversário podia ser pronunciada dentro daquela casa. Os funcionários sabiam. No dia 23 de março, o patrão se trancava no escritório do 2º andar e não queria ser perturbado por nada nem ninguém. Era o dia em que o empresário bem-sucedido se dissolvia por completo, restando apenas um homem destruído pela culpa. Quem comandava tudo ali, na prática, era Verônica, a irmã mais velha de Maurício. Elegante, sempre vestida com ternos sob medida e sapatos importados, ela tinha 47 anos e a personalidade afiada de quem nasceu para mandar. Depois do acidente, Verônica assumiu a gestão da casa e passou a ter cada vez mais influência nos negócios da construtora. Dizia que estava protegendo o irmão, que ele não tinha condições emocionais para tomar certas decisões. E Maurício, afundado em sua própria dor, deixava que ela decidisse tudo. Quem era contratado, quem era demitido, quem podia ou não se aproximar dele. Mas agora, naquela tarde chuvosa de outubro, algo estava prestes a mudar. A campainha tocou e Dona Lúcia, a cozinheira que trabalhava ali há 15 anos, foi atender. Do escritório, Maurício ouviu vozes desconhecidas no hall de entrada. Uma voz feminina, firme mas educada, e outra voz mais aguda, infantil, que fazia perguntas sobre tudo. Ele franziu a testa. Verônica havia mencionado que estava contratando uma nova governanta, mas não tinha dado muitos detalhes. Helena Ferreira entrou naquela mansão carregando 2 malas velhas, uma mochila infantil cor-de-rosa e um peso enorme no peito. Aos 34 anos, ela já tinha vivido o suficiente para saber que a vida não pede licença antes de virar de cabeça para baixo. Havia sido enfermeira por 10 anos, trabalhando em pronto-socorros e UTIs, até que o ex-marido, em meio a um divórcio amargo, fez uma denúncia falsa alegando que ela teria cometido um erro grave durante um plantão. A acusação era mentira, mas o processo corria na justiça, e enquanto isso, sua licença profissional estava suspensa. Sem poder trabalhar na área da saúde, com uma filha de 7 anos para criar sozinha, Helena aceitou a vaga de governanta como quem aceita um salva-vidas em meio ao naufrágio. A menina ao seu lado, Isabela, tinha olhos grandes e curiosos que não paravam de observar
cada detalhe daquela casa imensa. O lustre de cristal no teto, a escadaria de mármore que subia em espiral, os quadros nas paredes, tudo era novo e fascinante. Isabela segurava firme a mão da mãe, mas seu rosto não demonstrava medo, apenas uma curiosidade feroz, típica de quem ainda não aprendeu a ter receio do mundo. Verônica desceu as escadas com passos calculados, avaliando as duas recém-chegadas com um olhar que parecia atravessá-las. Cumprimentou Helena com frieza educada e ignorou completamente a criança. Explicou as regras da casa em tom de quem dita ordens militares. Pontualidade, discrição absoluta, nenhuma visita sem autorização prévia e, acima de tudo, respeito à privacidade do patrão. Maurício não gostava de ser incomodado, não tolerava barulho desnecessário e definitivamente não queria crianças correndo pelos corredores. Helena engoliu o desconforto e assentiu. Precisava daquele emprego. Verônica conduziu as duas até um pequeno apartamento nos fundos da propriedade, uma construção anexa que havia sido reformada para abrigar funcionários. Tinha um quarto, uma sala minúscula e um banheiro. Era simples, mas limpo, e Helena sentiu um alívio momentâneo. Pelo menos teriam um teto, pelo menos estariam seguras. Assim que Verônica saiu, Isabela correu até a janela e ficou observando o jardim lá fora. Havia uma fonte desativada, coberta de folhas secas, e ao fundo, uma área gramada que já fora bonita, mas agora parecia abandonada. A menina se virou para a mãe com aquele entusiasmo que só as crianças conseguem manter, mesmo nos dias mais difíceis. Disse que aquilo parecia um castelo de verdade e que talvez houvesse um príncipe em algum lugar daquela casa enorme. Helena sorriu sem forças. Príncipes, ela sabia bem, não existiam na vida real. Mas não quis estragar a fantasia da filha. Arrumou as poucas roupas que tinham, preparou um lanche simples com o que havia comprado no caminho e, quando a noite caiu, colocou Isabela para dormir. A menina adormeceu rápido, cansada da viagem de ônibus que tinham feito desde a periferia da Zona Leste até aquele bairro nobre. Helena, deitada ao lado da filha, ficou olhando para o teto, pensando em tudo o que a havia levado até ali. O casamento que começou com promessas e terminou em gritos e acusações. A denúncia covarde que destruiu sua carreira. A luta diária para colocar comida na mesa, pagar o aluguel de um quartinho apertado, esconder de Isabela o quanto tudo estava difícil. Agora, naquela mansão silenciosa, ela tinha uma chance de recomeçar. Mas algo naquele lugar a inquietava, como se as paredes guardassem segredos que ela ainda não conhecia. No dia seguinte, Helena começou o seu trabalho. Verônica passou as tarefas: supervisionar a limpeza, organizar as refeições, cuidar da manutenção da casa e principalmente garantir que tudo funcionasse sem incomodar Maurício. Ele passava a maior parte do tempo trancado no escritório, respondendo e-mails, participando de reuniões, por videoconferência, controlando o império da construção civil à distância. Raramente saía daquele cômodo, e quando saía, era sempre com uma expressão fechada, como se carregar o peso do mundo nos ombros. Helena o viu pela primeira vez no corredor do segundo andar, 3 dias depois de ter chegado. Ele estava em sua cadeira de rodas, vestindo uma camisa social azul marinho e calças escuras, o cabelo castanho um pouco bagunçado, a barba por fazer. Os olhos dele, castanhos e fundos, cruzaram com os dela por um segundo antes que ele desviasse o olhar e seguisse em frente, empurrando a cadeira, com movimentos firmes e controlados. Helena notou que ele não precisava de ajuda para se locomover, era completamente independente, mas havia algo quebrado naquele homem que ia muito além da limitação física. Foi Dona Lúcia, a cozinheira, quem aos poucos foi contando a história. Entre o preparo do almoço e a organização da despensa, ela falava em voz baixa, como quem compartilha segredos proibidos. Contou sobre Camila, a esposa que Maurício havia amado como poucas pessoas são capazes de amar. Contou sobre o acidente, sobre os meses de recuperação, sobre como ele mudou completamente depois daquela noite. Antes, era um homem alegre, brincalhão, que tratava os funcionários como família. Depois virou uma sombra de si mesmo, trancado em seu próprio mundo de culpa e amargura.
Helena ouvia tudo em silêncio, começando a entender que aquela mansão não era apenas uma casa grande e silenciosa. Era um mausoléu, onde um homem vivo havia se enterrado junto com a pessoa que amava. E Verônica, segundo Dona Lúcia sussurrava, parecia se aproveitar da fragilidade do irmão para tomar conta de tudo, afastando qualquer pessoa que tentasse se aproximar dele de verdade. Enquanto isso, Isabela explorava os cantos permitidos da propriedade com a curiosidade natural de uma criança. Um dia, perseguindo uma borboleta amarela que havia pousado perto da janela, ela abriu uma porta que achava que dava para o jardim e acabou entrando direto no escritório de Maurício. O homem estava sentado diante do computador, revisando plantas de um novo empreendimento, quando ouviu o barulho da porta se abrindo. Virou-se bruscamente, pronto para repreender quem ousava invadir seu espaço, mas encontrou apenas uma menina pequena, de tranças e tênis coloridos parada na entrada com os olhos arregalados. Isabela olhou para ele, para a cadeira de rodas, para as estantes cheias de troféus e certificados empoeirados, e sem entender exatamente o que estava acontecendo, fez a pergunta mais simples e devastadora do mundo. Por que você mora sozinho nessa casa tão grande? A voz dela era pura curiosidade, sem pena, sem julgamento, apenas a lógica cristalina de quem ainda não aprendeu a mentir. Maurício ficou paralisado. Ninguém falava com ele daquele jeito há anos, ninguém perguntava as coisas que realmente importavam. Todos ao redor pisavam em ovos, tratavam-no como se fosse de vidro, evitavam assuntos que pudessem incomodá-lo. Mas aquela menina simplesmente perguntou, sem rodeios, a verdade que ele evitava encarar. Antes que ele pudesse responder ou mandar a garota embora, Helena apareceu correndo, desesperada, puxando Isabela pelo braço e pedindo 1000 desculpas. Disse que não aconteceria de novo, que manteria a filha longe dali, que entendia se ele quisesse demiti-la na mesma hora. Sua voz tremia, e Maurício percebeu que não era apenas medo de perder o emprego. Era o medo de mais uma vez ver tudo desmoronar, de mais uma vez não conseguir proteger a filha, de mais uma vez falhar. Ele abriu a boca para dizer que sim, que queria as duas fora dali, mas as palavras não saíram. Algo na expressão desesperada daquela mulher o fez lembrar de Camila, de como ela costumava defendê-lo quando alguém duvidava de suas capacidades. Olhou de novo para a menina, que agora parecia assustada, agarrada à mãe, e sentiu uma pontada de algo que não sentia há muito tempo. Talvez fosse empatia, talvez fosse apenas cansaço de ser sempre o homem amargo que afastava todos. Com a voz rouca, disse que elas podiam ficar, mas impôs uma condição. A menina não poderia entrar naquele escritório novamente. Era seu espaço, sua fortaleza, o único lugar onde ainda conseguia fingir que tinha algum controle sobre a própria vida. Helena concordou imediatamente, agradeceu com os olhos marejados e saiu dali puxando Isabela pela mão. Quando a porta se fechou, Maurício ficou sozinho de novo, mas algo havia mudado. No chão, perto da entrada, havia um papel amassado que devia ter caído do bolso da menina. Ele empurrou a cadeira até lá, pegou o papel e abriu. Era um desenho infantil, feito com lápis de cor. Um homem em uma cadeira de rodas, mas com asas coloridas saindo das costas como se pudesse voar. Embaixo, com letras tortas, estava escrito: O Senhor da Cadeira Mágica. Maurício ficou olhando aquele desenho por longos minutos. Não conseguiu jogar fora. Guardou-o na gaveta da mesa junto com outros papéis importantes e voltou ao trabalho tentando ignorar o aperto no peito que aquela imagem simples havia provocado. Nos dias seguintes, a rotina da mansão continuou. Helena cumpria suas tarefas com eficiência e discrição, sempre atenta para não incomodar Maurício. Isabela, obediente às instruções da mãe, não voltou ao escritório, mas encontrou outra forma de se comunicar. Começou a deslizar desenhos por debaixo da porta, sempre quando sabia que o homem estava lá dentro. Desenhos de castelos cheios de janelas abertas, de pessoas sorrindo, de bolos com muitas velas. Para ela, aquele senhor triste precisava de cores, de alegria, de alguma coisa que iluminasse aquele lugar sombrio. Maurício fingia não perceber, mas guardava cada um dos desenhos. Quando ficava sozinho tarde da noite,
quando a casa inteira dormia, e o silêncio se tornava insuportável, ele abria a gaveta e olhava aqueles papéis amassados, tentando entender por que uma criança que mal o conhecia se importava mais com ele do que a maioria das pessoas ao seu redor. Foi numa dessas noites que Isabela acordou com febre alta. Helena, desesperada, percebeu que não tinha remédio em casa, não havia farmácia por perto a essa hora, e o dinheiro que tinha era contado para durar até o fim do mês. Tentou baixar a febre com compressas de água fria, mas a menina ardia, chorava baixinho, dizia que a cabeça doía muito. Helena, sentada na beirada da cama, segurava a mão da filha e rezava baixinho, sentindo aquela impotência terrível de quem não consegue proteger quem mais ama. O choro atravessou a noite silenciosa e chegou até a mansão principal. Maurício, que sofria de insônia desde o acidente, estava acordado em seu quarto no térreo quando ouviu o som abafado vindo do anexo. Reconheceu a voz da criança. Reconheceu o desespero. Por um momento pensou em ignorar, em se convencer de que não era problema dele, mas os desenhos guardados na gaveta pesaram em sua consciência, e antes que pudesse se arrepender, ele empurrou a cadeira de rodas pelo corredor, atravessou o jardim pela rampa que havia mandado construir e bateu na porta do anexo. Helena abriu a porta com os olhos inchados de tanto chorar e ficou paralisada ao ver Maurício ali em plena madrugada. Ele não esperou explicações. Perguntou o que a menina tinha, pegou o telefone e ligou para uma farmácia 24 horas que conhecia. Pediu remédios, termômetro, soro de reidratação, tudo entregue com urgência. Disse que pagaria o que fosse necessário. Depois, olhou para Helena e ordenou, com um tom que não admitia recusa, que ela trouxesse a menina para a sala principal da mansão, onde havia um sofá confortável e onde a temperatura era melhor controlada. Helena obedeceu, carregando Isabela nos braços, e aos poucos, aquela sala imensa e vazia se transformou em um pequeno posto de primeiros socorros improvisado. Maurício ficou ali, acompanhando de longe, dando instruções, certificando-se de que tudo estava sendo feito corretamente. Quando a febre começou a ceder, já era quase amanhecer, e Isabela, meio adormecida, pediu em voz baixa para alguém contar uma história. Helena estava exausta, mas antes que pudesse inventar algo, foi Maurício quem começou a falar. Com voz hesitante no início, mas aos poucos ganhando confiança, ele contou a história de uma princesa que vivia sozinha em um castelo enorme e vazio, sem perceber que do lado de fora havia um jardim cheio de flores que só esperavam por alguém para florescer de novo. Um dia, uma pequena borboleta dourada entrou pela janela e mostrou para a princesa que mesmo quando tudo parece morto, a vida sempre encontra um jeito de voltar. Quando terminou a história, Isabela já dormia tranquila, a febre controlada, o rosto sereno. Helena, sentada no chão ao lado do sofá, olhou para Maurício com uma gratidão que ia além das palavras. Ele desviou o olhar, desconfortável com aquela emoção crua, e murmurou que era só o que qualquer pessoa faria. Mas os dois sabiam que não era verdade. Naquela mansão, gestos de gentileza eram raros como diamantes. O amanhecer chegou devagar, e com ele veio algo que nenhum dos dois esperava. Uma sensação estranha de que, talvez, apesar de tudo, ainda houvesse espaço para recomeços. Maurício voltou para seu quarto sem dizer mais nada, mas pela primeira vez em 3 anos, não se sentiu completamente sozinho. E Helena, olhando para a filha que dormia em paz, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, aquela casa tivesse mais do que silêncios e sombras. Talvez houvesse, escondido embaixo de toda aquela dor, um homem que só precisava lembrar que ainda estava vivo. Os dias que se seguiram àquela madrugada de cuidados trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível no ar da mansão. Maurício não se tornara subitamente um homem diferente. Continuava fechado, controlado, evitando contato desnecessário. Mas algo havia se deslocado dentro dele, como uma porta velha que finalmente cedia depois de anos emperrada. Helena notava pequenos gestos. Ele perguntava, ao cruzar com ela nos corredores, se a menina estava melhor. Não olhava diretamente nos olhos quando fazia a pergunta, mas perguntava.
e isso já era mais do que ele havia feito por qualquer outra pessoa naquela casa em muito tempo. Isabela, recuperada da febre, voltara à sua rotina de curiosidade incansável. Respeitava a regra de não entrar no escritório, mas continuava com os desenhos deslizados por baixo da porta. Agora, além dos castelos e asas, ela desenhava outras coisas. Uma mulher com avental segurando a mão de uma menina, um homem em cadeira de rodas com um sorriso pequeno no rosto, estrelas coloridas ao redor de todos. Eram desenhos simples, mas carregados de uma esperança que nem a própria criança compreendia completamente. Helena, por sua vez, mergulhava nas tarefas da casa tentando provar seu valor. Reorganizou a despensa, consertou pequenos problemas que vinham sendo ignorados há tempos, trouxe uma eficiência silenciosa que não incomodava, mas que fazia diferença. Dona Lúcia, a cozinheira, começou a gostar daquela presença nova. Diferente de outras funcionárias que haviam passado por ali, Helena não fofocava, não reclamava, não tentava tirar proveito da situação. Apenas trabalhava e cuidava da filha com uma dedicação que comovia. Mas se a presença de Helena e Isabela estava aos poucos aquecendo os cantos gelados daquela mansão, havia alguém que observava tudo com crescente irritação. Verônica ia e vinha, sempre com sua elegância calculada e seus olhos atentos a cada detalhe. Ela notou as perguntas do irmão sobre a saúde da menina, notou os desenhos que desapareciam de debaixo da porta do escritório, notou a forma como Helena começava a circular pela casa com uma confiança que antes não tinha. Numa tarde de novembro, quando o calor de São Paulo apertava e as cigarras cantavam alto no jardim, Verônica convocou Helena para uma conversa no Jardim dos Fundos, longe dos ouvidos curiosos dos outros funcionários. Começou com elogios vazios sobre a eficiência do trabalho, sobre como a casa estava mais organizada. Mas logo o tom mudou. Com uma voz suave que escondia veneno, Verônica começou a fazer perguntas sobre o passado de Helena. Perguntou sobre o ex-marido, sobre a denúncia, que havia suspendido sua licença de enfermeira, sobre as verdadeiras razões pelas quais ela precisava tanto daquele emprego. Helena sentiu o sangue gelar. Respondeu com a verdade, porque não tinha nada a esconder. Sim, o ex-marido havia feito uma denúncia falsa durante o divórcio. Sim, ela estava lutando na justiça para provar sua inocência. Sim, precisava daquele trabalho desesperadamente porque tinha uma filha pequena para criar sozinha. Falou sem baixar a cabeça, mantendo a dignidade mesmo quando cada palavra parecia expor suas feridas. Verônica ouviu tudo com um sorriso frio. Então, puxou um envelope do bolso da bolsa cara que carregava e colocou sobre a mesa de ferro do jardim. Dentro havia um cheque com um valor generoso. Disse que aquilo era um gesto de boa vontade, uma ajuda para Helena resolver seus problemas e começar uma vida nova em outro lugar, longe dali. Afirmou com palavras cuidadosamente escolhidas que às vezes o melhor a fazer era reconhecer quando um ambiente não é adequado, quando nossa presença pode causar mais problemas do que soluções. Helena olhou para o cheque, depois para Verônica, e entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Não era bondade, era suborno. Não era ajuda, era uma tentativa de afastá-la de Maurício, antes que qualquer tipo de vínculo real se formasse. Com a voz firme e as mãos tremendo de raiva contida, Helena empurrou o envelope de volta e disse que não estava ali por interesse, não estava tentando se aproveitar de ninguém, estava apenas tentando sobreviver e dar um futuro decente para sua filha. Se Verônica quisesse demiti-la, que o fizesse, mas não tentasse comprar sua dignidade. Verônica, não acostumada a ser contrariada, sentiu a humilhação queimar na garganta. Guardou o envelope com movimentos bruscos e antes de sair, deixou claro que estava de olho, que não toleraria nenhum tipo de aproximação inadequada entre Helena e seu irmão, que a posição de governanta tinha limites muito bem definidos. O tom era de ameaça velada, mas Helena não abaixou a cabeça. Apenas concordou em manter a postura profissional, porque isso já era sua intenção desde o início. Quando Verônica se afastou, Helena ficou sozinha no jardim abandonado, sentindo as pernas fracas e o coração disparado.
Tinha acabado de fazer uma inimiga poderosa, mas não conseguia se arrepender. Havia algo de profundamente injusto naquela situação toda, algo que a fazia lembrar das acusações falsas do ex-marido, da forma como pessoas com poder usavam esse poder para controlar e manipular quem estava em posição mais frágil. Enquanto isso, dentro da mansão, Maurício começava a fazer algo que não fazia há muito tempo: revirar o passado. Depois daquela noite em que cuidou de Isabela doente, depois de contar aquela história sobre a princesa solitária, algo dentro dele tinha acordado. Uma curiosidade incômoda, uma inquietação que não o deixava em paz. Começou a abrir gavetas que estavam fechadas há anos, a procurar coisas que havia trancado, quando achou que seria mais fácil esquecer do que lembrar. Foi assim que encontrou um baú, velho no sótão, coberto de poeira e teias de aranha. Dentro dele, álbuns de fotos de quando ainda estava com Camila, cartas de amor que ela costumava escrever, bilhetes bobos grudados na geladeira, ingressos de cinema, guardanapos de restaurantes, todas aquelas pequenas coisas que constroem uma vida a dois. Maurício passou horas ali, sentado no chão empoeirado do sótão, folheando as páginas daqueles álbuns e deixando as lágrimas caírem sem tentar segurá-las. Havia fotos dele em pé, correndo na praia, dançando com Camila numa festa, abraçado aos pais que ele não via há tanto tempo. Havia também uma foto específica que o atingiu como um soco no estômago. Os dois numa consulta médica, Camila com as mãos sobre a barriga ainda plana, sorrindo com aquela esperança radiante de quem acabara de descobrir que ia ser mãe. Mas a gravidez não tinha ido adiante, e aquele sonho havia morrido antes mesmo de se tornar real. Depois daquilo, Camila entrou em depressão e Maurício prometeu que tentariam de novo, que construiriam a família que ela tanto desejava. A vida, porém, não havia dado tempo. Foi nesse estado de espírito abalado que Helena o encontrou. Ela subira ao sótão procurando umas caixas que Verônica havia pedido e deparou com Maurício ali, cercado de memórias, com o rosto marcado por lágrimas que ele nem tentava mais esconder. Por um momento, ela pensou em recuar, em deixá-lo sozinho com sua dor. Mas algo na expressão dele, algo que ia além da tristeza e beirava o desespero, fez com que ela se aproximasse. Sentou-se no chão ao lado dele, sem dizer nada, apenas ficando ali. Maurício, num primeiro momento, ficou tenso, mas aos poucos foi se permitindo relaxar. Começou a falar, palavras entrecortadas e confusas sobre Camila, sobre o acidente, sobre a culpa que carregava. Disse que às vezes tinha certeza de que tudo tinha sido culpa dele, que se tivesse saído mais cedo de casa, se tivesse escolhido outra rota, se não tivesse se distraído com o pensamento na surpresa, nada daquilo teria acontecido. Helena ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, exausto de tanto falar, ela segurou a mão dele com firmeza e disse algo que ninguém havia dito antes. Disse que acidentes são acidentes, justamente porque fogem do nosso controle, que carregar a culpa pelo acaso é como tentar segurar água com as mãos, que Camila não ia querer vê-lo preso naquela dor eterna. Disse também que, como ex-enfermeira, havia visto muitas pessoas se culpando por coisas que não podiam ter evitado, e que a verdadeira homenagem aos que partiram não é se enterrar junto com eles, mas continuar vivendo da melhor forma possível. As palavras de Helena eram simples, mas carregavam uma verdade que Maurício não conseguia mais negar. Pela primeira vez em 3 anos, ele se permitiu considerar a possibilidade de que talvez, só talvez, ele merecesse um pouco de paz. Ficaram ali, sentados no chão empoeirado do sótão, por horas conversando sobre perdas, sobre recomeços, sobre como a vida às vezes quebra a gente em 1000 pedaços, e depois exige que a gente se reconstrua sem manual de instruções. Foi Helena quem finalmente perguntou sobre as cartas que via empilhadas num canto. Maurício explicou que eram correspondências da família, dos pais, de tios e primos, todas chegadas ao longo dos anos e todas ignoradas. Verônica sempre dizia que eram apenas pedidos de dinheiro, gente querendo se aproveitar da situação dele, e Maurício, afundado em sua depressão, nunca teve coragem de conferir. Helena, com delicadeza, sugeriu que talvez valesse a pena ler,
descobrir por si mesmo o que aquelas pessoas tinham a dizer. Maurício resistiu no início, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Nos dias seguintes, quando ficava sozinho no escritório, começou a abrir as cartas, uma por uma, e o que encontrou o abalou profundamente. Não eram pedidos de dinheiro. Eram mensagens de amor, de preocupação, de saudade. Seus pais escreviam dizendo que respeitavam o luto dele, mas que gostariam de vê-lo, de saber como estava, de simplesmente estar presentes. Primos contavam sobre casamentos, nascimentos, conquistas, querendo compartilhar a vida com ele. Tios falavam sobre memórias de infância, sobre como ele sempre fora especial para a família. Carta após carta, ele descobriu que não havia sido abandonado. Havia sido isolado. A revelação veio como um raio numa noite de temporal. Maurício, com uma pilha de cartas abertas na mesa, finalmente entendeu o jogo que a irmã havia jogado durante todos aqueles anos. Verônica não estava protegendo ele, estava protegendo o controle que tinha sobre a vida dele e sobre a empresa. Enquanto Maurício estivesse convencido de que estava sozinho no mundo, ela poderia continuar mandando em tudo sem contestação. Foi nessa mesma noite que aconteceu um dos momentos mais intensos daquela história toda. São Paulo foi atingida por uma tempestade violenta, daquelas que derrubam árvores e deixam a cidade sem luz. A mansão ficou no escuro, e Maurício, que até então vinha se mantendo relativamente estável, entrou em pânico. As memórias do acidente voltaram com força total. A chuva forte, o barulho do impacto, a escuridão que se seguiu. Ele começou a hiperventilar, preso na cadeira de rodas no meio do escritório, sem conseguir se mover, sem conseguir pensar. Helena, guiada apenas pela intuição e pelo som da respiração acelerada dele, encontrou o caminho até o escritório no escuro. Ajoelhou-se ao lado da cadeira e começou a falar com voz firme e calma, usando técnicas que havia aprendido como enfermeira para lidar com pacientes em crise de pânico. Pediu que ele respirasse junto com ela, contando os segundos, focando apenas na respiração. Segurou as mãos dele, que tremiam descontroladamente, e não soltou até que o pior passasse. Quando Maurício finalmente conseguiu se acalmar, quando a respiração voltou ao normal e o pânico recuou, ele desabou. Chorou, como não chorava desde o funeral de Camila. Chorou por tudo o que havia perdido, por todos os anos desperdiçados em amargura, por ter se permitido ser manipulado e isolado. E Helena ficou ali, segurando-o sem julgamentos, apenas oferecendo a presença silenciosa de alguém que entende que às vezes a dor precisa sair para que a cura comece. Se você estivesse no lugar de Helena, teria confrontado Verônica ou teria aceitado o dinheiro e ido embora? Nos conte nos comentários. Quando a luz voltou, horas depois, eles estavam ainda ali, conversando baixo, compartilhando histórias de dor e sobrevivência. Maurício contou sobre os meses de fisioterapia que havia abandonado, sobre como desistiu de tentar andar novamente porque achava que não merecia essa vitória. Helena contou sobre o dia em que recebeu a notificação da suspensão da licença, sobre o desespero de ver tudo pelo que havia trabalhado desmoronar por causa de uma mentira, sobre as noites em que chorou escondida no banheiro para Isabela não ver. Havia algo de profundamente libertador naquela troca de vulnerabilidades. Não era romance, não ainda. Era algo anterior e talvez mais importante. Era reconhecimento mútuo, era entender que ambos eram pessoas quebradas tentando colar os pedaços. Era perceber que não estavam tão sozinhos quanto pensavam. Nos dias que se seguiram, Maurício começou a tomar decisões que surpreenderam a todos. Ligou para os pais que moravam em Campinas e os convidou para visitá-lo. Quando eles chegaram numa tarde de sábado, o reencontro foi carregado de lágrimas e abraços. A mãe dele, Dona Esther, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, segurou o rosto do filho entre as mãos e disse que nunca tinha deixado de amá-lo, que apenas respeitou o espaço que ele parecia precisar. O pai, seu Antônio, um homem de poucas palavras, mas muito sentimento, simplesmente abraçou o filho e ficou assim por longos minutos, como se temesse que ele desaparecesse de novo. Verônica, que estava na mansão naquele dia, ficou lívida ao ver a família reunida.
Tentou manter a compostura, mas era óbvio que aquilo representava uma ameaça ao império que ela havia construído. Quando os pais mencionaram que gostariam de voltar a participar da vida do filho, de serem incluídos nas decisões da empresa, que afinal havia sido fundada por seu Antônio antes de ser passada para Maurício, Verônica perdeu a elegância de sempre e mostrou as garras. Numa explosão de raiva contida, ela acusou todos de oportunismo. Disse que só apareceram agora porque sabiam que Maurício estava melhorando. Insinuou que Helena era uma influência perigosa, que estava virando o irmão contra a própria família. A acusação era tão absurda que até Maurício, normalmente avesso a confrontos, reagiu. Com voz firme e calma, ele disse que já estava cansado de ser tratado como incapaz, que estava enxergando com clareza as manipulações que haviam acontecido, e que a partir daquele momento as coisas seriam diferentes. O clima ficou tenso, e Verônica saiu da mansão batendo a porta, mas não antes de lançar um olhar de ódio puro na direção de Helena. Era óbvio para todos que aquilo estava longe de terminar, que a guerra apenas estava começando. Mas pela primeira vez em muito tempo, Maurício não estava sozinho para enfrentá-la. Naquela noite, depois que os pais foram embora prometendo voltar em breve, Maurício pediu para falar com Helena a sós. Eles se encontraram no Jardim dos Fundos, onde as luzes da cidade piscavam ao longe e o ar estava carregado de jasmim. Ele agradeceu por tudo que ela havia feito, não apenas pelas tarefas de governanta, mas por ter sido a primeira pessoa em anos a tratá-lo como um ser humano completo, não como um projeto de reabilitação ou um problema a ser gerenciado. Helena, desconfortável com agradecimentos, tentou minimizar, dizendo que não havia feito nada de especial. Mas Maurício insistiu. Disse que ela havia feito sim, que havia devolvido a ele algo que achava ter perdido para sempre, a vontade de viver, de tentar, de acreditar que talvez ainda houvesse tempo para consertar as coisas. Havia uma intensidade naquele momento, uma conexão que ia além das palavras, e ambos sentiram. Foi então que ele confessou algo que vinha guardando há dias. Contou que não estava completamente preso à cadeira de rodas como todos pensavam. Há alguns meses, escondido de Verônica e de todos os outros, ele tinha retomado sessões de fisioterapia com um profissional que vinha em horários secretos. Já conseguia dar alguns passos com apoio, ainda trêmulos e inseguros, mas eram passos. O problema era que ele tinha medo de criar expectativas, medo de falhar, medo de que se tentasse voltar completamente e não conseguisse, a decepção seria ainda maior do que a lesão original. Helena ouviu aquela confissão com o coração apertado. Entendeu que o maior obstáculo de Maurício nunca tinha sido a limitação física, mas a prisão emocional que ele mesmo construiu. Segurou a mão dele e disse que não importava se ele voltaria a andar completamente ou não, que o valor de uma pessoa não estava em suas pernas, mas em seu coração, em suas escolhas, em sua coragem de continuar tentando apesar do medo, e que ela estaria ali, não importava o que acontecesse, porque havia encontrado naquela mansão mais do que um emprego, havia encontrado algo parecido com um lar. O momento foi interrompido por Isabela, que apareceu correndo, ainda de pijama, para mostrar um desenho novo que tinha feito. Dessa vez, era um desenho dos três. Ela, a mãe e o senhor da cadeira mágica, todos de mãos dadas diante de uma casa cheia de janelas, iluminadas. Maurício olhou aquele desenho e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Sentiu esperança. Esperança de que talvez, só talvez, aquela família improvisada pudesse se tornar real. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação visível naquela mansão que por tanto tempo havia sido um túmulo de memórias. Maurício começou a sair mais do escritório, a participar das refeições junto com os funcionários, a conversar com as pessoas, ao invés de apenas dar ordens. Isabela, que no início respeitava uma distância cautelosa, aos poucos foi se aproximando, e ele descobriu que a presença daquela criança falante e cheia de imaginação não era invasiva como imaginava, mas curiosamente reconfortante. Os pais dele passaram a visitar com frequência, trazendo de volta para dentro daquela casa o calor de uma família que Maurício havia esquecido que tinha.
Dona Esther chegava sempre com marmitas caseiras, insistindo que comida feita com carinho de mãe tinha poder de cura. Seu Antônio, mais discreto, passava horas conversando com o filho sobre os negócios, oferecendo conselhos sem imposições, redescobrindo a parceria que um dia haviam tido antes do acidente quebrar tudo. Mas se a luz estava voltando para alguns cantos da mansão, a sombra de Verônica crescia ameaçadora em outros. Ela não havia desistido, apenas recuado para reorganizar suas estratégias. Continuava indo à empresa, mantinha sua posição de poder, mas agora com a consciência de que Maurício estava escapando do controle que ela havia exercido por tanto tempo, e isso a deixava perigosa. Foi numa manhã de dezembro, quando o calor já anunciava a chegada do verão, que Verônica decidiu dar seu próximo golpe. Convocou uma reunião com todos os funcionários da mansão no salão principal, alegando que precisava fazer alguns anúncios importantes sobre mudanças na administração da casa. Dona Lúcia, o jardineiro seu Rodrigo, a Abdicentai, diarista Josefa e, claro, Helena, todos compareceram sem saber exatamente o que esperar. Verônica entrou no salão com sua elegância habitual, carregando uma pasta de documentos. Começou falando sobre eficiência, sobre a necessidade de manter padrões, sobre como era importante que todos na equipe fossem pessoas de confiança absoluta. Então, com um sorriso frio, direcionou o foco para Helena. Disse que havia feito uma investigação mais profunda sobre o histórico dela e que havia descoberto coisas preocupantes. Com crueldade calculada, Verônica expôs diante de todos os detalhes da suspensão da licença de enfermeira de Helena. Falou sobre a denúncia, sobre o processo que ainda corria, insinuando negligência profissional e questionando se alguém com aquele tipo de passado deveria estar trabalhando tão próxima de uma pessoa vulnerável como Maurício. Não usou palavras explicitamente acusatórias, mas deixou as insinuações pairarem no ar como veneno. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés, via os olhares dos outros funcionários mudando, via a desconfiança se instalando onde antes havia começado a nascer respeito. Tentou se defender, explicar que a denúncia era falsa, que estava lutando para provar sua inocência, mas Verônica a interrompeu com mais documentos, mais insinuações, mais veneno disfarçado de preocupação. Foi quando Verônica estava prestes a dar o golpe final, sugerindo que talvez fosse melhor Helena procurar outro emprego onde seu passado não fosse um problema, que Maurício entrou no salão. Empurrava a cadeira de rodas com movimentos decididos e no colo carregava um maço de cartas, algumas ainda com os envelopes fechados, outras já abertas e marcadas por suas lágrimas. O silêncio que se instalou foi absoluto. Verônica empalideceu ao ver o irmão ali, claramente tendo ouvido pelo menos parte do que ela havia dito. Maurício parou a cadeira no centro do salão, olhou para cada pessoa presente e então fixou os olhos na irmã com uma expressão que misturava decepção e raiva contida. Com voz calma, mas carregada de emoção, ele começou a falar. Disse que tinha sido um tolo por acreditar durante tanto tempo que estava sozinho, que tinha sido manipulado por alguém em quem confiava. Alguém que deveria estar cuidando dele, mas que, na verdade, estava apenas protegendo seus próprios interesses. Levantou uma das cartas e leu em voz alta. Era uma mensagem de seu pai, escrita 2 anos atrás, perguntando se poderia visitá-lo, dizendo que respeitava o luto, mas que sentia falta do filho. Adi. Carta havia sido interceptada por Verônica, que sempre alegou que os pais só queriam dinheiro. Uma a uma, Maurício foi expondo as mentiras que a irmã havia construído ao longo dos anos. As cartas que ela disse serem pedidos de dinheiro eram, na verdade, mensagens de amor e preocupação. As visitas que ela bloqueou alegando que ele não estava pronto eram de pessoas que genuinamente se importavam. O isolamento que ela justificou como proteção era, na verdade, uma forma de manter o controle total sobre a vida dele e sobre a empresa que, aos poucos, ela vinha transformando em propriedade pessoal. Verônica tentou se defender, argumentar que tudo o que fez foi pensando no bem dele, que ele não estava em condições de tomar decisões, que estava apenas protegendo-o de pessoas que poderiam machucá-lo ainda mais. Mas sua voz falhava,
As desculpas soavam vazias diante das evidências que Maurício apresentava. Ele havia descoberto também, através de documentos da empresa que finalmente teve coragem de revisar, que Verônica vinha desviando fundos, usando a assinatura dele, em contratos que ele nunca viu, tomando decisões que beneficiavam apenas a ela. Então, veio a revelação mais dolorosa de todas. Maurício contou que havia encontrado, escondido no escritório de Verônica, um diário antigo onde ela escrevia seus pensamentos. Naquele diário, descobriu que a irmã sempre teve inveja dele, sempre se ressentiu por ele ter herdado a empresa do pai, sempre acreditou que merecia aquilo mais do que ele. O acidente, por mais trágico que fosse, havia sido para ela uma oportunidade, uma chance de finalmente ter o poder que sempre quis, de ser quem comandava, de transformar a dor do irmão em seu próprio benefício. A acusação caiu sobre o salão como uma bomba. Alguns funcionários ficaram chocados, outros pareciam não entender completamente a dimensão do que estava sendo revelado. Helena, que até então estava acuada e envergonhada, sentiu as lágrimas correrem pelo rosto, não mais de humilhação, mas de alívio. Maurício havia tomado uma posição, havia se colocado ao lado dela contra a própria irmã. Verônica, vendo que havia perdido, tentou uma última cartada. Com voz trêmula, mas ainda tentando manter alguma autoridade, acusou Helena de ser a verdadeira manipuladora, de ter seduzido Maurício, de estar virando o irmão contra a própria família por interesse no dinheiro dele. Disse que era óbvio o que estava acontecendo, que uma governanta comum conseguindo acesso ao patrão, rico e vulnerável, era a história mais velha do mundo. Foi Helena quem respondeu dessa vez. Com a voz firme e a cabeça erguida, ela disse que não precisava seduzir ninguém, que estava ali apenas tentando fazer seu trabalho e cuidar de sua filha, que se Maurício havia mudado era porque ele mesmo havia escolhido mudar, não porque ela o havia manipulado. Disse também que conhecia muito bem o que era ser acusada falsamente, que seu ex-marido havia tentado destruir sua reputação exatamente assim, jogando dúvidas e insinuações até que a mentira parecesse verdade. Maurício complementou dizendo que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com romance ou sedução, tinha a ver com honestidade e manipulação. Helena havia sido honesta desde o primeiro dia. Havia contado sua história sem esconder as partes difíceis. Havia sido transparente sobre suas necessidades e limitações. Verônica, por outro lado, havia construído um império de mentiras, havia se aproveitado da fragilidade dele para tomar o que não era seu, havia afastado pessoas que o amavam de verdade para manter seu poder intocado. Com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo, Maurício anunciou sua decisão. Verônica estava demitida da empresa e não era mais bem-vinda naquela casa. Poderia procurar seus direitos na justiça se quisesse, mas a partir daquele momento não tinha mais nenhum poder sobre a vida dele. Os advogados já haviam sido contatados, os documentos já estavam sendo revisados e tudo o que havia sido feito de forma irregular seria investigado e, se necessário, revertido. Verônica, derrotada e humilhada diante dos funcionários que antes a temiam, tentou manter a compostura. Recolheu suas coisas com movimentos rígidos e, antes de sair, lançou um último olhar para Helena. Um olhar que prometia que aquilo não tinha terminado. Mas quando a porta se fechou atrás dela, todos no salão sentiram como se um peso tivesse sido retirado do ambiente. Dona Lúcia foi a primeira a quebrar o silêncio, aproximando-se de Helena e segurando sua mão em solidariedade. Os outros funcionários, aos poucos, também demonstraram apoio, alguns pedindo desculpas por terem, mesmo que por um momento, duvidado dela. Maurício agradeceu a todos pela lealdade ao longo dos anos e pediu que voltassem aos seus trabalhos. Precisava de um momento a sós com Helena. Quando ficaram sozinhos no salão, o silêncio foi diferente. Não era mais carregado de tensão, mas de algo novo, algo que nenhum dos dois sabia exatamente como nomear. Maurício se aproximou dela e, pela primeira vez, permitiu que uma barreira definitiva caísse. Disse que sabia que ela não estava ali por interesse, que a gratidão que sentia ia além do que palavras podiam expressar, que ela havia salvado a vida dele de uma forma que nenhum médico ou terapeuta conseguiu,
Helena, com os olhos ainda úmidos, respondeu que ele também havia salvado a dela, que quando chegou naquela mansão estava quebrada, sem esperança, convencida de que o mundo era apenas um lugar de acusações e injustiças. Mas ali, naquele lugar improvável, ela havia encontrado não apenas um emprego, mas uma razão para acreditar que ainda existia bondade, que ainda era possível recomeçar. Eles se aproximaram devagar, hesitantes, como duas pessoas que haviam sido machucadas demais e agora temiam que qualquer gesto pudesse trazer mais dor. Mas quando finalmente se tocaram, quando Maurício segurou a mão de Helena e puxou-a para perto, quando seus lábios se encontraram num beijo tímido e carregado de promessas não ditas, ambos souberam que aquilo não era apenas gratidão ou solidariedade. Era algo mais profundo, mais assustador, mais real. O beijo foi interrompido por Isabela, que entrou correndo no salão procurando a mãe, sem entender exatamente o que havia acontecido, mas sentindo que algo importante tinha mudado. Ela parou ao ver os dois tão próximos e, com a lógica simples das crianças, sorriu e disse que sabia que o senhor da cadeira mágica e a mamãe iam gostar um do outro, porque toda história de verdade tinha que ter um final feliz. Maurício e Helena riram, um riso misturado com lágrimas, e convidaram a menina para o abraço. Ali, no salão que havia sido palco de tanta dor e revelações dolorosas, uma nova família começava a se formar, construída não sobre sangue ou obrigações, mas sobre escolhas, sobre a decisão consciente de se apoiarem mutuamente, de transformarem suas cicatrizes em algo que, ao invés de separá-los, os unisse. Mas a paz daquele momento seria temporária, porque faltava ainda enfrentar o maior obstáculo de todos, a data maldita que se aproximava. Março estava chegando e com ele o aniversário de Maurício, a data que ele havia transformado em luto por 3 anos seguidos. E desta vez, pela primeira vez desde o acidente, ele teria pessoas ao seu redor que se importavam, pessoas que não aceitariam vê-lo se trancar em sofrimento, pessoas que insistiriam em celebrar a vida ao invés de apenas lamentar a morte. A questão era: Maurício estaria pronto para isso? Estaria pronto para perdoar a si mesmo o suficiente para permitir que aquela data deixasse de ser uma condenação e se tornasse talvez uma oportunidade de renascimento? A resposta a essa pergunta definiria não apenas o futuro dele, mas o futuro de todos que agora faziam parte daquela história de reconstrução. E enquanto os dias passavam e a data se aproximava, Maurício começou a sentir o velho pânico retornar. As noites de insônia voltaram, os pesadelos recomeçaram, a culpa que ele havia começado a processar voltou com força total. Ele sabia que havia prometido a Helena que tentaria, que havia jurado para si mesmo que não fugiria mais do passado. Mas, conforme o dia 23 de março se aproximava no calendário, a voz dentro de sua cabeça dizia que ele não merecia celebrar, que permitir-se ser feliz naquela data seria trair a memória de Camila, seria admitir que ela não importava o suficiente. Helena notava a mudança nele, via o homem que havia começado a se abrir lentamente, se fechando de novo como uma flor que sente a aproximação do inverno e se recolhe para se proteger. Ela tentava conversar, tentava fazê-lo falar sobre o que sentia, mas Maurício apenas dizia que estava tudo bem, que conseguiria lidar, que não era para ela se preocupar. Mas a preocupação já estava lá, instalada, crescendo conforme a data se aproximava. Foi então que Helena tomou uma decisão. Conversou com Isabela, com Dona Lúcia, com os pais de Maurício que agora visitavam regularmente, e juntos planejaram algo simples, mas significativo. Não seria uma festa grande, seria apenas um gesto, uma forma de mostrar que celebrar o aniversário não significava esquecer Camila, mas sim honrar a vida que ele ainda tinha pela frente. A noite anterior ao aniversário foi de insônia para todos envolvidos no plano. Helena e Isabela ficaram acordadas na cozinha, com Dona Lúcia supervisionando, tentando fazer um bolo caseiro. Nenhuma delas era especialista em confeitaria, e o resultado foi um bolo torto, com o recheio vazando por um lado e o glacê aplicado de forma irregular. Isabela perguntou se não deveriam fazer algo mais bonito, mas Helena, olhando para aquela criação imperfeita,
teve uma revelação. Explicou que a perfeição era superestimada, que às vezes as coisas mais valiosas vinham com falhas. Aquele bolo torto representava esforço, amor, a vontade de fazer alguém sentir-se especial, mesmo quando os recursos são limitados. Com uma colher que tremia, Isabela escreveu no bolo: "Para o Senhor que merece sorrir." As letras ficaram tremidas, mas havia uma sinceridade naquela mensagem que nenhuma caligrafia perfeita poderia transmitir. Elas cobriram o bolo e o guardaram, torcendo para que Maurício não fugisse antes que pudessem entregar. Mas Maurício, naquela mesma madrugada, estava fazendo exatamente o que todos temiam. Empacotava roupas numa mala, planejando sair antes que o sol nascesse, antes que aquela data maldita o alcançasse dentro daquela casa. Havia deixado um bilhete para Helena, explicando que precisava passar aquele dia sozinho, que não conseguiria enfrentar. Ele estava prestes a sair do quarto quando ouviu passos no corredor. A porta se abriu devagar e Isabela entrou ainda de pijama, carregando algo nas mãos. A menina olhou para a mala e seus olhos se encheram de lágrimas. Com a voz embargada, perguntou se ele estava indo embora de verdade, se todo aquele tempo juntos não significava nada, se ele ia desaparecer sem nem se despedir. Maurício tentou explicar que não era sobre ela, que era algo que ele precisava fazer por si mesmo. Mas Isabela, com a honestidade brutal das crianças, disse que achava que mentira. Disse que os adultos sempre diziam que estavam fazendo as coisas por motivos nobres, quando na verdade estavam apenas com medo. Ela se aproximou e colocou nas mãos dele o bolo torto, ainda coberto com um pano de prato. Quando Maurício descobriu o bolo, quando viu aquela mensagem tremida e aquela criação imperfeita, algo dentro dele rachou definitivamente. Não era um bolo comprado, era algo feito à mão, com as limitações e imperfeições que vêm de quem se importa o suficiente para tentar. E aquilo, de alguma forma estranha, era mais valioso do que qualquer perfeição poderia ser. Foi nesse momento que Helena chegou, seguida de Dona Lúcia e dos pais de Maurício, que haviam chegado durante a noite e ficado esperando. Todos ali, naquela manhã que ainda estava escura, reunidos ao redor de um homem quebrado que estava tentando fugir da própria vida. Dona Esther, a mãe de Maurício, foi quem falou primeiro. Com a voz firme, mas cheia de amor, disse que tinha guardado silêncio por tempo demais, mas que agora precisava dizer a verdade. Ela contou que Camila, antes de falecer, havia feito Dona Esther prometer algo. Nos últimos momentos de consciência que teve no hospital, Camila pediu que garantisse que Maurício não desistisse de viver, que não transformasse a tragédia em uma prisão perpétua, que não desperdiçasse a segunda chance que a vida ainda lhe dava. Dona Esther tinha guardado aquela promessa durante 3 anos, esperando o momento certo para compartilhá-la, e agora era a hora. Maurício ouviu aquelas palavras e desmoronou. Chorou como não chorava desde a noite do acidente, chorou por todos os anos desperdiçados, por toda a vida que havia recusado viver, por toda a culpa que havia carregado, pensando que estava honrando Camila, quando na verdade estava traindo o último pedido dela. Helena se ajoelhou ao lado da cadeira dele e o abraçou, e Isabela segurou a mão dele com sua mão pequena. Seu Antônio colocou a mão no ombro do filho e disse que a vida não pede licença antes de doer, mas também não pede antes de oferecer novas chances, e que desperdiçar essas chances por causa da dor do passado era a verdadeira tragédia. Disse que Camila não estaria feliz sabendo que o amor dela havia se transformado em uma corrente que prendia Maurício ao sofrimento eterno. Aos poucos, conforme o sol começava a nascer, Maurício foi se permitindo respirar de novo. Foi se permitindo considerar a possibilidade de que talvez ele merecesse uma segunda chance, que talvez celebrar seu aniversário não fosse uma traição, mas sim um ato de coragem, que talvez permitir-se ser feliz novamente não significasse esquecer quem se foi, mas sim honrar a vida que ainda continuava. Foi Helena quem sugeriu que acendessem as velas do bolo ali mesmo naquele momento, antes que Maurício tivesse tempo de mudar de ideia. E foi assim, na sala, ainda com pouca luz, com velas que tremiam levemente, que aquele grupo improviso cantou parabéns para um homem que durante 3 anos havia se recusado a escutar aquela canção.
Maurício soprou as velas com os olhos fechados e, pela primeira vez em anos, fez um pedido que não era sobre voltar ao passado, mas sobre ter coragem para o futuro. Quando abriu os olhos, viu todos ali olhando para ele com esperança, e ele, que havia passado tanto tempo acreditando que estava sozinho, percebeu que estava cercado de pessoas que o amavam de verdade. O dia 23 de março daquele ano não foi um dia de luto. Foi um dia de recomeço, de perdão, de aceitação. Maurício não voltou a andar completamente naquele dia, mas algo dentro dele, algo que estava morto há muito mais tempo que suas pernas, voltou a pulsar. Era a vontade de viver, de tentar, de acreditar que o futuro poderia ser diferente do passado. E enquanto todos comiam fatias daquele bolo torto, rindo das imperfeições, Maurício segurou a mão de Helena e soube, com uma certeza que não tinha desde antes do acidente, que estava pronto para o que viesse a seguir. Estava pronto para tentar construir algo novo, algo que não apagasse o passado, mas que também não fosse aprisionado por ele. Os meses que se seguiram àquele aniversário transformador foram de mudanças profundas e constantes. A mansão que durante tanto tempo havia sido um mausoléu de silêncios começou a respirar de novo. As janelas permaneciam abertas, deixando entrar a luz do sol e o barulho da cidade. O jardim abandonado ganhou novos cuidados, flores começaram a brotar onde antes só havia terra seca. E Maurício, o homem que havia se escondido do mundo por 3 anos, começou a reaprender o que significava viver. As sessões de fisioterapia que ele mantinha em segredo foram finalmente reveladas a todos. Com o apoio de Helena, dos pais e de uma equipe médica renovada, Maurício intensificou os exercícios. Não havia promessas de curas milagrosas, os médicos deixaram claro que a recuperação seria lenta e parcial, mas ele estava disposto a tentar. Cada passo cambaleante, cada queda, cada pequena vitória era celebrada como deveria ser, não com pena ou condescendência, mas com a alegria genuína de quem torce por alguém que ama. Helena e Isabela mudaram do anexo para um quarto maior dentro da mansão principal, um gesto simbólico que Maurício fez questão de propor. Disse que não fazia sentido elas estarem separadas quando já faziam parte da família. Isabela transformou o quarto numa explosão de cores, com desenhos colados nas paredes, bonecas espalhadas pelo chão, e a presença barulhenta e alegre que aquela casa precisava havia tanto tempo. Dona Esther e seu Antônio passaram a visitar quase todos os fins de semana, trazendo a comida caseira que Maurício havia esquecido que amava, e as histórias de família que ele precisava ouvir de novo. Primos, tios, amigos que haviam sido afastados pelas mentiras de Verônica começaram a reaparecer, reconstruindo pontes que pareciam definitivamente queimadas. A casa, que antes abrigava apenas funcionários e um patrão distante, transformou-se num verdadeiro lar, com risadas, discussões, abraços e toda a bagunça maravilhosa que vem junto com o amor. Mas enquanto a vida de Maurício florescia, a sombra de Verônica ainda pairava como uma ameaça distante. Ela não havia desaparecido completamente, apenas se afastado estrategicamente. Os advogados de ambos os lados trocavam documentos, discutiam acordos, tentavam resolver na justiça o que havia sido destruído pela manipulação. Maurício descobriu a extensão completa dos danos, contratos fraudulentos, desvios de fundos, decisões empresariais, tomadas em seu nome sem seu consentimento. Era um processo longo e doloroso, mas necessário. Helena, por sua vez, também lutava suas próprias batalhas. Com o apoio financeiro discreto de Maurício, ela finalmente conseguiu contratar advogados competentes para revisar seu caso de suspensão da licença de enfermeira. A denúncia falsa do ex-marido foi sendo desconstruída peça por peça. Testemunhas foram ouvidas, documentos foram revisados e, aos poucos, a verdade começou a emergir. Não seria fácil nem rápido, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena tinha a esperança de recuperar não apenas sua licença, mas também sua reputação. Foi numa tarde de junho, quando o inverno começava a esfriar São Paulo, que Maurício tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Reuniu Helena, os pais
Isabela e Dona Lúcia na sala principal, e anunciou que queria fazer uma festa. Não uma festa qualquer, mas uma celebração de verdade, convidando todos aqueles que durante anos ele havia afastado. Seria uma forma de pedir desculpas, de reconhecer os erros, de mostrar que estava pronto para viver de novo. A ideia inicial era fazer algo discreto, mas conforme os planos se desenvolviam, a festa foi ganhando proporções maiores. Maurício insistiu que não queria luxo excessivo ou ostentação, queria apenas que fosse genuíno, que refletisse quem ele estava se tornando e não quem ele havia sido antes do acidente. Helena assumiu a organização junto com Dona Esther, e as duas se descobriram trabalhando em perfeita sintonia, como se conhecessem há anos ao invés de meses. Isabela, claro, queria participar de tudo. Sugeriu que houvesse um espaço só para desenhos, onde os convidados pudessem deixar mensagens ilustradas para Maurício. A ideia foi aceita com entusiasmo, e a menina passou dias preparando o primeiro desenho, uma arte colorida mostrando toda a jornada que haviam percorrido. A cadeira de rodas com asas, o bolo torto, a casa cheia de luzes, e no centro todos juntos, sorrindo. Foi durante os preparativos que Helena e Maurício tiveram uma conversa importante. Ele pediu para falar com ela a sós, e os dois se encontraram no jardim, agora florido e cuidado, onde tudo havia começado meses atrás. Maurício estava nervoso, mais nervoso do que Helena jamais o tinha visto. Ele começou falando sobre tudo o que havia mudado, sobre como ela e Isabela haviam transformado não apenas a casa, mas a própria vida dele. Então, com as mãos tremendo levemente, ele fez a pergunta que vinha ensaiando há semanas. Não se ajoelhou, não podia fazer isso ainda. Mas a sinceridade em seus olhos valia mais do que qualquer gesto tradicional. Perguntou se Helena aceitaria se casar com ele, se aceitaria transformar aquela família improvisada em algo oficial, se aceitaria construir com ele o futuro que nenhum dos dois havia imaginado ser possível. Helena ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Lágrimas escorreram pelo seu rosto e quando finalmente respondeu foi com um sim cheio de emoção, de gratidão, de amor. Eles se abraçaram ali no jardim e foi Isabela quem os encontrou, assim correndo para se juntar ao abraço e perguntando, com a empolgação típica de uma criança, se isso significava que o senhor da cadeira mágica ia ser seu pai de verdade agora. Os preparativos para a festa ganharam um novo significado. Não seria apenas uma celebração de reconciliação, seria também um anúncio de noivado, uma declaração pública de que Maurício estava pronto para seguir em frente, para construir algo novo sem apagar o passado. Ele visitou o túmulo de Camila pela primeira vez desde o funeral, levando flores e uma carta onde explicava tudo, onde pedia perdão por ter desperdiçado tanto tempo em culpa, onde prometia honrar a memória dela vivendo da melhor forma possível. A noite da festa chegou com o céu limpo e estrelas brilhantes. A mansão estava irreconhecível, não pela decoração luxuosa, mas pela vida que pulsava em cada canto. Convidados chegavam trazendo abraços, histórias, risos e algumas lágrimas. Primos que Maurício não via há anos, amigos de infância, colegas de trabalho, todos ali reunidos, testemunhando a transformação de um homem que havia decidido voltar a viver. No meio da festa, Maurício pediu atenção de todos. Com Helena e Isabela ao seu lado, ele fez um discurso emocionante. Falou sobre a dor da perda, sobre como havia se permitido ser consumido pela culpa, sobre como quase desperdiçou a segunda chance que a vida ofereceu. Agradeceu aos pais por nunca terem desistido dele. Agradeceu aos amigos que esperaram pacientemente por seu retorno. Agradeceu especialmente a Helena e Isabela por terem invadido sua fortaleza de solidão com amor, paciência e bolos tortos. Então, com a voz embargada, ele anunciou o noivado. O salão explodiu em aplausos, abraços, felicitações. Dona Esther chorava de alegria. Seu Antônio tinha os olhos marejados e Isabela pulava de empolgação dizendo para todos que já sabia que tinha sido ela quem tinha juntado os dois com seus desenhos mágicos. Foi no auge da celebração que aconteceu o momento que ninguém esperava. Maurício,
que havia passado a festa toda sentado em sua cadeira de rodas, recebendo os convidados, de repente se apoiou nas barras paralelas que havia mandado instalar discretamente na lateral do salão. Com a ajuda de seu fisioterapeuta, que estava presente como convidado, ele começou a se levantar. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos observavam, prendendo a respiração, enquanto Maurício, com esforço visível, mas determinação inabalável, dava um passo, depois outro, depois mais. Não eram passos firmes, ele tremia, suava, precisava de apoio, mas eram passos. Pela primeira vez em mais de 3 anos, Maurício Almeida estava de pé, caminhando, mesmo que apenas alguns metros. Helena correu até ele, não para ajudá-lo, mas para caminhar ao seu lado. E quando ele finalmente alcançou o centro do salão, quando suas pernas não aguentaram mais e ele precisou voltar para a cadeira, ela o segurou e os dois caíram juntos, rindo e chorando ao mesmo tempo. O salão explodiu novamente, mas agora não era só em aplausos, era em lágrimas, em gritos de alegria, na celebração de uma vitória que ia muito além de passos físicos. Isabela correu para se juntar ao abraço dos dois, e naquele momento, no meio do salão cheio de pessoas que os amavam, aquela família improvável finalmente se consolidou. Não eram apenas uma governanta, seu patrão e uma criança. Eram 3 pessoas quebradas que haviam se encontrado no momento certo, que haviam escolhido se curar juntos, que haviam transformado dor em amor e solidão em pertencimento. Os meses que se seguiram foram de planejamento de casamento, de sessões de fisioterapia cada vez mais intensas, de decisões sobre o futuro. Maurício, com o apoio de seus pais, reestruturou completamente a empresa, afastando definitivamente Verônica de qualquer posição de poder e trazendo sangue novo para a administração. Helena finalmente recebeu a notícia de que sua licença de enfermeira seria revalidada, todas as acusações foram retiradas e sua reputação restaurada. Mas ela decidiu não voltar imediatamente aos hospitais. Descobriu que gostava de administrar a casa, de cuidar daquele espaço que havia se tornado seu lar, e que talvez mais tarde, quando Isabela estivesse mais velha, ela pensaria em retornar à enfermagem. Por enquanto, queria estar presente, queria aproveitar aquela fase nova da vida sem pressa, sem pressão. O casamento foi marcado para uma tarde de setembro, quando a primavera começava a colorir São Paulo de novo. Não seria na igreja, mas sim no jardim da própria mansão, o jardim que Helena e Maurício haviam cuidado juntos, que simbolizava todo o crescimento e transformação que haviam vivido. Os preparativos foram intensos, mas prazerosos, com Isabela participando de cada decisão, escolhendo flores, sugerindo músicas, desenhando convites personalizados para cada convidado. Chegou finalmente o dia. O jardim estava lindo, simples, mas carregado de significado. As cadeiras estavam dispostas em semicírculo ao redor de um pequeno altar improvisado. Os convidados chegavam trazendo não presentes caros, mas memórias, histórias, o amor genuíno de quem havia acompanhado aquela jornada. Helena entrou no jardim de braços dados com Isabela, que insistiu em ser a dama de honra. Ela usava um vestido discreto, branco e simples, sem exageros, exatamente como queria. Seus olhos procuraram Maurício, e quando o encontraram, ele estava de pé, apoiado em barras paralelas, mas de pé. Ele havia praticado durante meses para aquele momento, havia caído dezenas de vezes, havia chorado de frustração, mas havia continuado tentando porque queria receber sua noiva em pé. Helena começou a andar em direção a ele, mas quando chegou na metade do caminho, não conseguiu mais segurar a emoção. Largou o buquê e correu até Maurício, e quando chegou perto, ele deu mais alguns passos trêmulos em direção a ela, e os dois se encontraram no meio do caminho, caindo juntos num abraço que não precisava de palavras para explicar o que significava. Riram, choraram, se levantaram com ajuda e terminaram o caminho até o altar juntos, apoiados um no outro, com Isabela correndo atrás segurando o buquê esquecido. O celebrante, um amigo da família, começou a cerimônia com voz embargada, claramente emocionado com o que acabara de presenciar. Os votos foram simples, mas profundos.
Maurício prometeu nunca mais fugir da própria vida, nunca mais se deixar aprisionar pela culpa, continuar tentando ser a melhor versão de si mesmo para ela e para Isabela. Helena prometeu estar ao lado dele nos dias bons e ruins, lembrar-lhe sempre que ele era merecedor de amor, continuar fazendo bolos tortos em todas as datas importantes, porque imperfeição era sua forma de demonstrar carinho. Isabela, que havia sido incluída na cerimônia como parte fundamental daquela família, recebeu um pequeno colar de Maurício, um símbolo de que agora ele não era apenas o senhor da cadeira mágica dos desenhos, mas o pai que ela havia escolhido e que a havia escolhido de volta. Quando finalmente o celebrante pronunciou que eles estavam casados, o beijo foi acompanhado de aplausos, gritos, lágrimas e toda a alegria de quem sabe que aquilo não foi fácil, que aquilo foi conquistado passo a passo, escolha após escolha, dia após dia. A festa que se seguiu foi exatamente como deveria ser, cheia de vida, de música, de comida caseira feita por Dona Esther, de histórias contadas e recontadas, de crianças correndo pelo jardim, de abraços que duravam mais do que o protocolo mandava. E no meio de tudo, numa mesa especial, estava o bolo de casamento profissional, bonito e perfeito, mas ao lado dele, com o mesmo destaque, estava o velho bolo torto recriado, com as mesmas letras tremidas, para o senhor que merece sorrir. Quando chegou a hora de cortar o bolo, Maurício insistiu que começassem pelo torto, e quando deram a primeira mordida, o gosto era exatamente o que esperavam. Imperfeito, caseiro, feito com amor. E era perfeito justamente por isso. No final da noite, quando os convidados já haviam ido embora e apenas a família mais próxima permanecia, Maurício, Helena e Isabela se sentaram juntos no jardim, olhando para as estrelas. Isabela perguntou se agora que tinham um final feliz, a história estava terminada. Helena olhou para Maurício. Os dois sorriram, e ele respondeu que, na verdade, a história estava apenas começando, que o final feliz era só o começo de uma nova aventura. E era verdade. Nos anos que se seguiram, aquela família continuou crescendo, não em número, mas em amor, em experiências, em memórias construídas juntas. Maurício continuou progredindo na fisioterapia, chegando ao ponto de poder andar com auxílio de bengala em distâncias curtas. Nunca voltou completamente ao que era antes, mas aprendeu que a limitação física não definia quem ele era, que sua cadeira de rodas não era uma prisão, mas apenas uma ferramenta, e que a verdadeira prisão sempre havia sido emocional. Helena voltou eventualmente à enfermagem, mas de uma forma diferente. Abriu uma consultoria para cuidadores e enfermeiros, usando sua experiência para ajudar outras pessoas que, como ela, haviam sido injustiçadas ou precisavam de apoio. Isabela cresceu naquela mansão que agora era realmente um lar, tornando-se uma menina segura, criativa, cheia de amor para dar, exatamente como a mãe e o pai haviam planejado. E todos os anos, no dia 23 de março, eles faziam questão de celebrar. Não com tristeza ou luto, mas com alegria, com gratidão por tudo que haviam sobrevivido e conquistado. Sempre havia um bolo, sempre torto, sempre com as mesmas letras tremidas, sempre com o mesmo gosto de amor imperfeito e verdadeiro. Porque, no final das contas, aquela história não era sobre tragédias ou superação de obstáculos impossíveis, era sobre escolhas. A escolha de continuar tentando quando tudo parece perdido, a escolha de confiar quando a vida já deu 1000 motivos para desconfiar. A escolha de amar novamente quando o coração ainda está quebrado. E, acima de tudo, a escolha de acreditar que, mesmo depois das piores tempestades, ainda é possível encontrar um pedacinho de céu azul onde construir um novo começo. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Maurício, Helena e Isabela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.